Se tem uma coisa que é essencial para um candidato no período de campanha é estar preparado para entrevistas e debates. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode preparar o candidato. Bora? Confia na tia da estratégia parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter, sou estrategista digital e atuo com políticos e assessores há mais de 5 anos. E nesse vídeo eu vou te mostrar alguns passos que são essenciais para preparar um candidato para entrevistas e debates. E por que é importante você preparar o candidato? Porque quando você prepara o candidato, além de você dar mais segurança a ele naquilo que ele vai falar, você também está blindando a imagem do candidato frente à opinião pública. Então é essencial que um candidato seja preparado por sua equipe para fazer uma entrevista, não importa qual é o porte da entrevista, e também para participar de debates. E a primeira coisa que você precisa fazer é municiar o candidato de conhecimento para a entrevista ou para o debate. E o que você precisa passar para o candidato nesse momento? O que você precisa mostrar a ele para que ele tenha conhecimento da situação? Primeira coisa, conhecimento do tema. Ele precisa saber qual é o tema que ele vai ser entrevistado ou quais são os temas que vão girar no debate. E ele também precisa, no caso de debate, conhecer o oponente, né, que ele vai debater. É muito importante. Se você não fizer isso, você está abrindo a guarda do candidato e pode deixar ele em maus lençóis. Então, dados são importantes, né? Conhecimento sobre o tema, e quando eu falo de conhecimento sobre o tema, é trazer dados, é dominar o assunto, é saber o problema, é saber como ele pode ser resolvido, é saber quem são as pessoas atingidas pelo tema. Então, tudo isso é importante você passar para o candidato. Eu defendo que, ao longo de toda a campanha, você passe dados para o candidato, não somente em entrevista e debate, mas também em reuniões, quando o político for conversar com grupos, isso é importante. Mas em entrevista e debate, isso é essencial. E outra, não vá colocar o político num debate sem conhecer o oponente. É preciso conhecer o oponente, e quando eu falo conhecer, é conhecer aspectos psicológicos também. É saber como ele reage a perguntas. É saber o que ele sabe, se ele sabe também. Então é importante estudar esse oponente, tá? E não coloca o seu candidato aí numa fria, não falando para ele sobre esses aspectos do oponente. Outra coisa é a definição de mensagem-chave. Quando você vai, né? Quando o político vai, você está acompanhando e o político vai. Numa entrevista é importante ter mensagens claras definidas do que ele quer passar nessa entrevista. Quais são as mensagens principais que ele vai deixar nessa entrevista? Não adianta chegar lá e deixar como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não. Entrevistas e debates devem ser direcionadas porque é uma oportunidade do candidato mostrar quem ele é, mostrar as suas propostas. Então tenha em mente, toda entrevista você deve ter como objetivo quais são as mensagens chaves que o político quer passar nessa entrevista. E outra coisa é consistência e clareza também, tanto nas entrevistas quanto nos debates. Então ser consistente naquilo que se fala e ser muito claro como se fala também é importante, tá? Muito cuidado para não entrar no politiquês quando você é entrevistado ou quando você está num debate. Isso é péssimo. Por quê? Porque as pessoas não entendem. E se elas não entendem, elas não vão concordar com aquilo que elas não entendem. Então tem que ter muita clareza, muita didática quando você está se expressando por meio da mídia. Isso tem que ficar muito bem alinhado com o político. Isso tem que ser treinado com o político, se for necessário. E não esquece, antes de qualquer entrevista, sempre definir quais são as mensagens-chave. Eu lembro que eu participei de uma campanha em 2020 e nós tínhamos uma excelente repórter que estava no grupo de campanha, que ela fazia tudo isso. Ela sentava e ela definia todas as mensagens antes das entrevistas. Era um candidato a prefeito. Ela definia todas as mensagens junto com ele. Depois ela sabatinava ele para que fosse bem direcionado. Vou falar um pouco mais sobre isso. Então eu vi isso acontecer na prática e eu vi o quanto foi bom para o candidato. E por isso que eu trouxe esse tema aqui. Outra coisa que eu falei já, né, juntando com o exemplo que eu te dei, é praticar, fazer ele praticar, simular entrevistas, simular perguntas, simular sabatinas, simular aquilo que o político de repente não quer responder ou é o calcanhar de Aquiles dele, para que quando ele receber essa pergunta, ele não tome como surpresa, porque ele já foi sabatinado, então ele já sabe como se sair da situação. Então é importante fazer
fazer esses ensaios de debate, é importante fazer simulações de entrevista e repetir, e repetir. Esse exemplo que eu dei, eu lembro que às vezes ele cansava até, só que ele era muito persistente, assim, muito aguerrido, muito persistente, sabe? Ele cansava, ele pedia às vezes um tempinho, tomava uma água, descansava um pouco, sentava, voltava e ela sabatinava ele. Então isso é muito importante também. Treinar é importante, porque tem político que não tem tanta familiaridade com entrevista, ou não tem a familiaridade dentro desse contexto de estrutura que eu tô te falando. Então é importante também você treinar o político. Senta com ele, treina com ele, constrói as respostas junto com ele, vê se de repente ele não trava ali numa resposta, porque às vezes o jeito de falar, a linguagem corporal dele também fala muito isso, é algo que você tem que considerar. Técnicas de entonação também é muito importante. A linguagem corporal dele é importante que você trabalhe, tá? Não só o que é falado, mas também o que é visto como expressado, isso é importante. E principalmente tom de voz, quando a gente fala em entrevista de rádio. Trabalhar tom de voz aumentando e diminuindo, porque assim, chegar lá e no mesmo tom de voz, vira água de batata, então não dá. Trabalhar esses tons de voz, principalmente quando ele quiser reforçar algo de mensagem-chave, é muito importante, tá? E você precisa estar atento para treinar o político nisso. Outra coisa também é gerenciamento de tempo. Muitos políticos se perdem por não saber fazer gestão de tempo em debates. Então, saber ensinar o político a fazer essa gestão de tempo, não só em debates, mas em entrevistas também. Tem políticos que se alongam demais nas respostas e acabam sendo cortados pelo repórter, o que não é bom, né? Porque a resposta tem que ter começo, meio e fim, ela tem que ter, né? Não pode ser aquela coisa sem pé e sem cabeça. Então, assim, ele saber fazer a gestão do tempo, tanto numa entrevista quanto principalmente num debate, fazem toda a diferença. Então, é de sua responsabilidade também ajudá-lo a entender esse tempo para saber fazer a gestão dele. Então, as respostas, elas têm que ser muito concisas para ele poder gerenciar esse tempo e ele tem que priorizar pontos, certo? É horrível numa entrevista quando ele é cortado e ele não consegue trabalhar todos os pontos que ele gostaria. Então, qual é a prioridade de pontos? Começa por aquilo que é prioridade das mensagens que ele precisa passar. Então, constrói essas respostas com foco nessas prioridades. Outra coisa é fazer essa gestão de conflitos, essa gestão dessa pressão toda que ele pode ter ao longo de uma entrevista. Nem toda entrevista é aquela coisa de conto de fada. Tem entrevista que é difícil, porque tem repórter que pega o político de surpresa. Então, ele precisa também saber como gerenciar essa pressão. Ele precisa fazer uma manutenção da calma dele poder não transparecer nervosismo. Ele precisa saber lidar com ataques, lidar com aquela cutucada. Então, manter a calma, manter o tom de voz, saber exatamente o que ele quer falar. Não é a resposta sempre que o repórter quer ouvir, mas principalmente o que ele quer falar. Eu acho que todo o treinamento passa justamente por essa questão. Qual é a mensagem que ele quer deixar? Bota isso na tua cabeça quando você for trabalhar com o político que vai dar uma entrevista ou que vai fazer um debate, certo? Como é que você trabalha também, isso é outro ponto, respostas a perguntas difíceis. Trabalhar esse preparo dele para perguntas sensíveis é essencial, porque existem perguntas sensíveis, toda campanha existe pergunta sensível, então é importante que você trabalhe isso com ele e principalmente, aí vem o pulo do gato que eu vou dar para você, é esse redirecionamento de perguntas. O bom político, aquele que sabe realmente fazer um debate, aquele que sabe realmente participar de uma entrevista, é aquele que redireciona perguntas difíceis. Não é sair pela tangente, não é fugir da pergunta. Ele responde a pergunta e ele redireciona a pergunta para onde ele quer, certo? Porque assim, se ele fugir da pergunta e responder algo que não tem nada a ver, mostra que ele tá ali tentando se safar daquela pergunta. Isso não é bom. Então, assim, ele vai dar uma resposta, ele vai contornar, redirecionando a pergunta para aquilo que ele quer dizer. Então, isso é muito importante e é um grande pulo do gato quando a gente fala de entrevista e debate. E, por fim, também, não dá para deixar de fazer uma avaliação após cada entrevista, após o debate. É fundamental. Por quê? Aí a gente volta de novo na questão da prática e do treino. Eu faço essa avaliação, eu tenho essa análise de desempenho, eu tenho esse feedback também da equipe, porque é preciso que você dê o feedback e mostre no que ele foi bem, no que ele não foi bem. O exemplo que eu dei para você daquela jornalista, ela fazia muito isso também, para que você possa ir melhorando e avançando nos pontos. Se você trabalhar cada item que eu falei aqui, e é preciso que você trabalhe esses itens para que ele saiba se sair muito bem e principalmente estar mais seguro e, acima de tudo, passar as mensagens que ele quer passar. Trabalhando cada um desses itens, eu tenho certeza que você vai ter sucesso trabalhando
treinando e construindo todo esse conhecimento para que o político se saia bem em entrevistas e debates. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, inscreve-se aqui também no canal para ver mais vídeos como esse. Um abraço e até breve!